Amém, queridos. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Nossos irmãos aqui no YouTube, sejam todos bem-vindos. Você que ainda não é inscrito, vá lá, inscreva-se, vá lá no sininho todas, para você receber as nossas notificações. Algumas pessoas estão reclamando que não estão tendo acesso ao sininho, está tendo um probleminha aí. Eu aconselho você a cancelar a inscrição, se inscreva novamente, e aí você vai na opção todas, tá bom? E aí o tema nesse dia, você que vai acompanhar conosco na gravação, o homem maligno é o tema da nossa mensagem de hoje. Olha aí, Eclesiastes capítulo 7, versículo 13, diz assim: atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? É uma pergunta bem interessante para nós atentarmos, prestarmos atenção para a obra de Deus. Porque quem pode ou quem poderá endireitar? Mas se está falando de endireitar é sinal que está torto. Então, quem pode endireitar o que ele fez torto? Ele fez torto e ninguém pode endireitar. Então, para falar sobre esse assunto, sobre esse tema, o homem maligno, nós precisamos entender algumas questões. Eu preciso pincelar algumas questões aqui. Quando eu estou falando do homem maligno, eu não estou falando do homem que pratica o mal na sua naturalidade, na sua falha, que é comum. Porque o homem maligno é aquele que faz o mal. Sim, você faz o mal, o homem maligno fez o mal. Mas o assunto que eu vou falar hoje é um assunto mais profundo. É o homem maligno não na sua prática, mas na sua essência. É o homem maligno porque ele nasceu assim. Ou ele nasceu especificamente para promover o mal. Ele não é o homem maligno, ele não é o homem mau porque ele vai praticar algo ruim. Eu tenho minha consciência. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Eu sei que se eu der um tapa na cara de alguém, isso é uma prática perversa, mal. Eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Não. Mas eu posso fazer isso? Sim. Uma ação maligna. Eu não estou falando desse tipo de homem maligno. Eu estou falando daquele que nasceu para isso. Ele é maligno porque Deus fez ele torto. Quem poderá endireitar o que ele fez torto? Foi ele que fez torto. Então nós vamos entender. Romanos, capítulo 9, versículo 21. Olha o que disse Paulo aos Romanos, e o Espírito fala à igreja. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então Paulo está usando aqui a analogia de um oleiro. Por certo, ele até lembrou do profeta Jeremias. Disse: desce à casa do oleiro, observe lá o oleiro fazendo o vaso, e observe que o vaso quebra e ele faz da forma que ele quer, ele dá forma àquele vaso. Então o profeta ele já tinha profetizado acerca disso. Então o oleiro ele está trabalhando lá no seu vaso, com a sua matéria, ele desmancha o vaso, ele faz do jeito que ele quer, porque ele é o construtor, ele é o criador do vaso. Então Paulo usa também como metáfora. É claro que Deus não é um oleiro, e Deus não está em uma olaria, mas isso é coisa do sistema religioso, que você está aqui na olaria de Deus, e neste dia o oleiro vai te quebrar todo e te dar forma. É claro, isso de uma força de expressão, mas não é no sentido literal, e é como Paulo está usando aqui essa força de expressão. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Claro que sim. Ele faz esse vaso, eu quero aqui para a honra, mas ele tem um poder, ele constrói outro tipo de vaso para a desonra também. É o que Paulo está informando. 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira, Deus queria mostrar o quê? A sua ira. Estou forçando o texto aqui?
estou interpretando do meu jeito. Não. É o texto que está dizendo isso. É Deus. E que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira. Preparado para quê? Para perdição. Então você que vai me acompanhar aqui na gravação, por que não? Porque a escolha depende de mim, sou eu que decido se eu quero ser um vaso de ira ou se eu quero ser um vaso de misericórdia. Depende do desenrolar do sermão, ou para que linha de raciocínio você está levando. Como eu falei, eu não estou falando hoje do homem mau porque faz maldade, eu estou falando do homem maligno porque Deus o fez assim. E a palavra que diz isso. Se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, Deus queria dar a conhecer do seu poder. Mas como Deus ia dar a conhecer do seu poder se não houvesse adversário? Como você vai saber se esse time de futebol é melhor do que esse? Se não houver esse. Ele vai disputar com quem? Então tem que haver um concorrente. Então Deus, dentro do seu projeto, do seu propósito, Deus criou vasos de honra e vasos de desonra. Deus criou uns para salvação e outros para quê? Sou eu que estou dizendo o texto. E não é um versículo isolado, é o contexto. Porque no contexto, ele vai falar até do nascimento de Jacó e Esaú, que antes de terem nascido, feito bem ou mal, Deus já havia escolhido. Deus já havia estabelecido o propósito. Essa mensagem é um reforço das duas últimas mensagens que nós postamos no canal sobre predestinação. Então Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Foi Deus que criou. Quem pode endireitar o que Deus fez torto? Mas a religião acha que pode endireitar. Não, de repente, se eu pregar o evangelho para você e você levantar a mão, aceitar Jesus, é isso que a religião pensa. E se você vier fazer parte de um grupo religioso e cumprir as indulgências, pagar dízimo, subir monte, receber a oração profética e derramamento de óleo, talvez Deus vai mudar isso aí. Não. O que Deus fez, Ele fez, está feito e ponto final. Então Deus é Deus e nós somos seres humanos aqui, ou seja, espíritos, mas que estamos participando de carne e sangue e precisamos entender e viver os propósitos de Deus. Olha lá, Provérbios 16:4, acompanhe comigo. O Senhor fez alguma coisa. O Senhor fez o quê? O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios. Então Deus fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, os seus próprios propósitos. Um dia alguém inventou isso aqui. E quando ele inventou isso aqui, ele inventou com o quê? Com propósito, para isso aqui. Então Deus criou todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios. Até o quê? Até o ímpio para o dia do... O ímpio para o dia do mal. A religião pega aqui e bota, não, foi o diabo, foi o capeta. Até o ímpio para o dia do mal. Bom, se Deus fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, as suas próprias vontades, então nada está fora do controle de Deus. Tudo está dentro de uma ordem e de um controle absoluto do soberano. Amém? Até o ímpio para o dia do mal, até o homem maligno, né? O homem aqui é gênero, não? Tem a mulher também, né? Até o homem maligno para o dia do mal. Foi Deus que criou. Aí algumas pessoas ficam a questionar, irmão, você acha que a possibilidade de um assassino, de um estuprador, de um ladrão,
Você acha que há possibilidade de ele ter nascido para a salvação? Sim, há. Mas e por que ele está fazendo isso? Porque ele está vivendo as obras da carne. Entretanto, há alguns, e não tem nome na testa, era o que Jesus chamava de bode, era o que Jesus chamava de joio, era o que Jesus chamava da má semente. Há alguns que eles praticam tais coisas, não porque eles estão vivendo as obras da carne. Um exemplo, quando eu andava me prostituindo, bebendo, curtindo a minha vida do jeito que eu achava que deveria ser, eu estava praticando o quê? Obras da carne, eu estava andando no erro. Eu estava agradando o Espírito? Não, porque eu estava andando nas minhas paixões, eu estava andando na minha impiedade. Mas um dia eu ouvi o Evangelho, e o Evangelho mudou o meu entendimento, a minha mentalidade. E por que mudou? Mudou porque eu estava vivendo nas minhas vontades quando era para viver a vontade de Deus. Ou seja, eu estava vivendo na vontade humana quando era para viver a vontade do Espírito. E assim, todos nós passamos por esse processo. E haja vista estamos passando, porque é uma luta constante, a carne contra o Espírito. Esses dois opõem-se um ao outro para que não façais o que queres. O teu espírito, que é um só com o Senhor, que é salvo, que é regenerado, quer agradar a Deus. Todavia, entretanto, a tua natureza humana, ela luta contra esta vontade do teu espírito para fazer as suas próprias vontades. Não é a vontade de um ser espiritual, de um demônio Não, é a vontade da tua natureza humana. E o próprio apóstolo Paulo, ele disse que o bem que ele queria fazer, ele não estava conseguindo fazer. O mal que ele não queria, porque ele tinha consciência de filho de Deus, ele dizia, eu acabo fazendo. E aí ele brada, miserável espírito, homem que sou, quem me livrará do corpo desta? Porque essa prática humana, essa natureza gera morte. Aí ele deu graças a Deus por Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo, com o conhecimento, por intermédio das Escrituras, nós estamos não livres dessa natureza. Porque essa natureza existe, ela grita aqui em nós. Ela está viva com você. Mas não existe mais uma lei. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Então, o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Provérbios 16, 27. O homem ímpio cava o quê? Cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. Esse é o homem ímpio, não é o homem que pratica a impiedade, ele é o homem ímpio na sua essência. Ele nasceu assim. É filho do diabo. Deus criou ele assim. Quem fez todas as coisas? Quem pode endireitar o que Deus fez torto? Ninguém. Ninguém pode endireitar o que Deus fez torto. Então, o homem ímpio, ele cava o mal. É diferente de você fazer o que é mal e depois bater aquela dor na consciência. Errei. Não deveria ter feito isso. E aí o justo, que foi justificado no Espírito, ele não consegue nem dormir se ele não resolver. Se ele não pedir perdão a quem tem que pedir. Se ele não pagar quem ele deve. Uma vez que ele conheceu o Evangelho, existe esse ardor na sua consciência de se esforçar para andar irrepreensivelmente, porque ele é a igreja de Cristo, amém? Mas o ímpio, o homem ímpio, que nasceu mal, o homem maligno, cava o mal, ele procura, irmão, ele inventa, são inventores de males, supera os feitos malignos, fez o mal hoje, amanhã ele quer fazer outro. Eu tinha um colega, que ele contou uma história para mim, que ele tinha um amigo, não conhecia uma pessoa, e ele disse que essa pessoa era muito jovem, na faixa de 24 anos, e ele disse que esse jovem falou para ele, olha, eu já matei mais ou menos 100 pessoas.
E ele disse, às vezes eu passo na porta da igreja, eu vejo alguns jovens lá cantando para Deus. Eu passo para o meu carro, eu choro. E eu digo assim, como eu queria ser assim? O emocionalismo de Judas. Judas chorou depois que traiu Jesus. Depois foi e tirou a própria vida. Por quê? Ele era um homem mau. E ele disse, mas eu não... E aí esse rapaz me disse, mas ele dizia, irmão, que ele não conseguia, porque o dedo dele ficava assim, ó. Então ele tinha prazer naquilo. Ele tinha prazer em matar. Então isso é um homem ímpio, maligno, que é o quê? Cava o mal. E nos seus lábios há como uma fogueira. Ele quer incendiar mesmo, meu irmão. Quer aterrorizar. O que o fogo faz? É uma expressão, né? Queima. Então nos lábios do ímpio há uma fogueira, porque a boca, amado, o que sai dos nossos lábios, tem poder para dar vida e poder para matar. E tem palavras que matam mais do que propriamente dito uma arma. O poder da palavra, e o Tiago fala que é um pequeno membro, a língua, que está no seu corpo, que com ela você confessa a Deus como Pai, e se você não tiver cuidado, você amaldiçoa seu irmão, que é a sua semelhança. Olha a contradição. Mas o ímpio, o homem maligno, ele tem prazer nisso, e a boca dele jorra isso como uma fogueira. Provérbio 16, 28. O homem o quê? Perverso instiga. O homem perverso instiga a contenda. Ele instiga a contenda, ele mexe, ele procura a contenda. Provérbios 15, versículo 1 diz que a palavra dura suscita o quê? A ira. O perverso, essa palavra não importa para ele. A palavra dura suscita a ira, mas ele instiga a contenda. Ele quer ver o mar pegar fogo para ele comer peixe assado. Ele é perverso, ele é maligno. É a essência dele, é o caráter dele. E o evangelho não muda a vida dele. Aí a religião se engana quando olha para a humanidade e diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo mundo ser salvo. Para todo que nele? O homem perverso, não estou falando que faz perversidade, o que pratica a obra da carne, o que nasceu assim, ele não crê. Ainda que ele ande em um âmbito religioso, e eu vou pegar pesado, ainda que ele pregue a Bíblia, não o Evangelho. Porque você acha que os falsos profetas surgiram como? Se é falso, é alguém que está fingindo ser algo que não é. Um homem o quê? Perverso. Se engane quem quiser, eu não me engano. Ou você acha que uma pessoa que pega a Bíblia e lê e passa um lenço por R$200, uma semente de feijão, uma vassoura, um copo com água orada, um pé de planta, dizendo que Deus mandou, você acha que isso é um filho de Deus? Se você quiser se enganar, você pode se enganar. Mas aqueles que tiveram os olhos iluminados, não se enganam. Homem perverso, maligno, que usa, Paulo disse, eles se transfiguram, disfarçam, fingem ser apóstolos de Cristo, mas são ministros de Satanás. Homem perverso. O homem perverso instiga a contenda. E o intrigante separa o quê? Os maiores amigos. O homem intrigante. Tem gente que tem ciúme da sua amizade com alguém. E ele vai fazer de tudo para desfazer a amizade. Não porque ele quer ser seu amigo. Ele só quer desfazer a amizade. E depois ele sai e deixa você ser amigo. Porque é diferente de alguém que tem aquele ciúmezinho na carne, né? Fulano é mais achegado a fulano. Eu vou me achegar mais um pouco a fulano, para ver se fulano me dá atenção. Aí até você conquista aquela atenção. Mas você se torna um amigo daquela pessoa. E as amizades verdadeiras não se desfazem por isso. Entretanto, o homem perverso, o que cria contenda, ele é intrigante e separa os maiores amigos. Ele separa e deixa você só. Então, como eu falei, esses homens perversos, malignos,
no seu caráter, eles se transfiguram. E muitos participam de ambiente religioso. Porque Judas comeu o pão da Páscoa. Aí você diz assim: se você não comer o pedaço de pão, você não tem comunhão com Jesus. Judas comeu e não tinha. Porque a nossa comunhão não está em um pedaço de pão. Se você não andar na igreja evangélica, Jesus vem e tu fica. Se você não for para a igreja evangélica, as outras não prestam, tem que ser evangélica. Se você não for para a igreja evangélica, não levantar sua mão e aceitar Jesus, quando você morrer, você vai para o inferno. Tá? Judas era lá da igreja de Jesus. Claro que não era da igreja de Jesus. É claro que ele não fazia parte da igreja de Jesus. Ele era um intruso que o próprio Jesus escolheu. O próprio Jesus chamou. Ele disse: eu não escolhi os 12. Eu escolhi os 12, não foi? Um de vós é um diabo. João 6,70. Falando de Judas. Então Judas comia o pão, ou a Páscoa. Judas tomava o vinho, que a igreja chama de sangue de Jesus, e no entanto traiu Jesus, porque ele era homem perverso, e o propósito dele era criar contenda e separar os maiores amigos. Provérbio 16, 29. O homem o quê? Violento. O homem perverso, o homem maligno, o homem violento. Nasceram assim. O homem violento coage o seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons. Eu preciso ficar falando isso, alternando aqui minha fala, porque infelizmente muitas pessoas distorcem a nossa mensagem por não acompanhar o raciocínio. Eu não estou falando de alguém que pratica o mal e um dia ouviu a palavra de Deus, foi educado pela palavra, porque a graça nos educa, e ele mudou o seu comportamento, irmão. Então, observe, presta atenção no que eu estou ministrando. Eu não estou falando no eu, um você, que andávamos nas obras da carne, e um dia ouvimos a palavra, e o Espírito Santo, porque éramos filhos, eleitos, predestinados, tocou no nosso coração e nós mudamos as atitudes que nós tínhamos antes. Eu estou falando daquele que nasceu assim, que Deus criou assim. Eu não estou falando daqueles que Deus permitiu andar assim. Eu não estou falando daquele que Deus permitiu até matar alguém. Não foi isso que aconteceu com Paulo? Não foi isso que aconteceu com você? O que você andava, o que você fazia? Deus não permitiu. E você era responsável pela sua semente e pela sua colheita. Você plantava, você colhia. Você é responsável pelo que você planta. Dentro de um parâmetro, dentro de um entendimento na horizontal. Mas propósitos na vertical, o homem violento coage o seu próximo e faz dele deslizar por caminhos nada bons. Olha aqui, olha para isso aqui, irmão. Olha para isso aqui. Alienam-se os ímpios desde a madre. Ah não, foi o ambiente que mudou ele. A psicologia gosta muito de usar isso. Concordo? Em parte. Mas o nosso pensamento, o nosso entendimento está além da psicologia. A nossa visão é a visão de quem? De Cristo e não da ciência. Não, porque se você pega um jovem que viveu em meio às drogas e os pais eram criminosos, a tendência é que o jovem vá desenvolver. Sim, sim. Vai. É regra? Não.
Pode ser a maioria influenciada? Sim. A probabilidade? Sim. Então, o ambiente influencia negativamente? Sim, e positivamente. Esse ambiente está te incentivando positivamente. Então, há ambientes que incentivam negativamente. Não obstante, o Salmo 1 diz: não vos assentei na roda dos... Para que não assentar? Não se detenha no caminho dos pecadores. Para que esse conselho para os filhos de Deus? Porque o ambiente, ele corrompe. Paulo diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Você está aqui ouvindo a palavra em graça. Vá para o sistema. Deixa de viver o Evangelho de Cristo, a graça de Deus. Daqui a pouco está com você dando a cabeça para o homem abençoar. Daqui a pouco está você querendo subir monte para buscar poder de Deus, como se Deus estivesse fazendo não sei o que no monte. Daqui a pouco está você querendo comprar o grão de milho aí do falso profeta, o grão de feijão para ficar curado do coronavírus. Isso são os ambientes que influenciam negativamente. Aí o povo está passando na rua com a vassoura: vai para onde? Vou varrer o mal de casa. Um mal de casa? Não, irmão. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, todo tipo de malignidade, tudo aquilo que ela era contrário, para desfazer. E eu creio que desfez. Agora o homem ímpio e mau está aí, porque ele está vivendo em carne, na carne. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram. Falando o quê? Desde que nasceram assim. O ambiente influencia? Influencia. Mas há casos e casos. Eu vou falar de um assunto que é um pouco polêmico aqui, mas é necessário falar. Quando eu digo que há casos e casos, eu estou falando aqui para maduros, as pessoas que nos acompanham. As pessoas pegam o homossexual e querem fazer eles virarem hétero. E briga, e faz. Por que eu estou dizendo que há casos e casos? Porque alguns que estão andando nas obras da carne. Assim como você tinha desejo de fumar, assim como você tinha desejo de pegar várias mulheres, assim como você tinha desejo de beber, assim como você tinha desejo de pular os carnavais da vida, assim tem filhos de Deus que têm desejo nessa prática da homossexualidade ou lesbianismo. Quiser me bloquear, pode me bloquear. Não quiser falar comigo, não fale comigo. Agora espante novamente. Tem homossexual, filhos de Deus. É por isso que você nunca vai ver um ministério que prega o evangelho da graça de Deus discriminando, amaldiçoando, entre aspas, essas pessoas que praticam tais obras que nós entendemos que pode ser um filho de Deus que está andando em um vício da carne que ele não conseguiu vencer. Entretanto, existem alguns que nasceram. Irmão, o que é isso? É Bíblia. E quem nasceu? Não adianta você, pastor, criar cura gay, campanha, jejum. E é por isso que muitos, amados, depois de tempo, se manifestam. Estava escondido, né? Porque agora virou moda sair do armário. E até crentes, cantores, se manifestam. Porque estava vivendo uma mentira, um engano. Muitos se manifestam porque na verdade nunca se converteram, nunca se conscientizaram e querem andar sim nas obras da carne. É os que eu estou dizendo que são filhos, mas querem andar nas paixões da carne.
Mas quem é, ele não se manifesta. Ele é e ponto. Quem são os que se manifestam? Aqueles que fingem ser uma coisa que eles não são. Não, eu sou macho. Mas dentro de si existe uma inclinação. Paulo chama de afeminados. Paulo divide em duas classes, afeminados e sodomitas, que são os praticantes. Então existe aqueles que dizem, não, irmão, eu sou homem, estou nessa prática, eu sei que essa prática não agrada a Deus, e eu sei que eu estou errado. Tem consciência. E esses é os que eu digo que são filhos de Deus. Agora que existe aqueles que praticam, que não está nem aí, que não tem nada de esconder para ninguém, porque eles nasceram e acabou. E ninguém muda. E se você for tentar mudar, você vai comprar briga. Então, irmão, prega o evangelho e não vá discutir porque ele é, porque ele está. Prega o evangelho, porque os filhos de Deus, aqueles que a palavra vai cortar no coração, eles vão se conscientizando e naturalmente vão tendo uma mudança de comportamento. Mas é para crucificar aquele que está assim, está assim. Não, irmão. Quem criou todas as coisas foi Deus. É polêmico. Só outra mensagem para tratar desse assunto. Alienam-se os ímpios, mas o tema aqui é o homem maligno, né? Alienam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nasceram, falando mentiras. 4. O seu veneno, possui veneno. O seu veneno é semelhante ao veneno das serpentes. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. Semelhante ao veneno da serpente. Ei, Adão, hein? A serpente que seduziu a Eva, é o veneno dele. A serpente de Adão ali, amado, no Éden, era o veneno de Adão, irmão. Era a parte maligna de Adão se manifestando. Aí teve um abençoado que comentou numa mensagem nossa aí. Você disse que Adão era da perdição, mas a Bíblia diz que Adão não foi enganado. Foi Eva que foi enganada. Aí eu perguntei, bom, se Adão não foi enganado, então ele era enganador. Ele não foi enganado, então ele tinha consciência. Ele fez aquilo que ele veio para fazer. Porque desde a madre ele nasceu para aquilo. Ou desde a formação. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda. Que tá por quê? Meus irmãos. Te assustei, Vaso? Eles não dão ouvidos. Jesus chegou para um grupo de fariseus e disse: por que a minha palavra não entra em vocês? Porque vocês não ouvem a minha palavra. João 8, 42 em diante. Porque vocês não entendem a minha linguagem. Porque vocês não são de Deus. Vocês não entendem a minha linguagem. Vocês não entendem a minha palavra. Porque vocês não são de Deus. Aí eles na carne tentando se justificar. Como assim? Nós somos descendentes de Abraão. Nós temos um pai que é Abraão. Aí Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticavam as obras de Abraão. E Abraão, por certo, não tentaria matar o filho de Deus. Vocês têm por pai o maligno, o diabo. Vocês têm uma natureza maligna, perversa, violenta. Foram quem? Os que crucificaram Jesus. Vocês são descendentes do maligno. Vocês são descendentes do homem mau, do homem perverso. São como víbora surda que tapa os ouvidos para a verdade. A verdade não entra em vocês. A verdade bate como granguena, não penetra. Seus ouvidos estão tapados. Vocês são perversos. Eles nasceram assim, eles não ouvem.
Eles não se sujeitam à voz do Espírito. Judas 1,12. Como são eles? Quais os frutos deles? Estes são estes. É o que Jesus disse. São os bodes. É o joio. São os vasos da ira. São os filhos do maligno. São os filhos da perdição. E João disse: ame, não como Caim, que era filho do maligno, filho do diabo. Estes são manchas em vossas festas de amor, ou festas ágape, banqueteando-se convosco. Anda junto, não se engane, porque, como eu falei, não tem um nome na testa. Deixa eu aproveitar aqui também. Existe um segmento que acha que depois da cruz todo mundo é salvo. Existe a boa semente e a má semente. A salvação foi outorgada no Espírito, consumada no nosso Espírito. Quem é, ponto final. Quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Mas biologicamente, humanamente falando, sempre vai existir o Filho de Deus e o filho da perdição. E muitos da perdição andam se banqueteando nas vossas festas de amor, porque eles fingem, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. Eles apacentam-se a si mesmo. Deus não os apacenta, o Espírito não os apacenta. Não é Deus que direciona a vida dele. Quando eu digo a vida, eu estou falando da espiritualidade, porque eles não são espirituais. Eles estão cumprindo um propósito, um desígnio de Deus. Deus fez todas as coisas, inclusive o ímpio, para o dia do mal. Então estão aí. Sempre vai existir. Estes são manchas vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmo, sem temor, não teme a Deus. São nuvens sem águas. Rapaz, parece que vai chover. Olha aquela nuvem, não vai. Ilusão ótica. Está carregada, parece que vai chover, não tem água. São manchas sem águas, árvores sem frutos. Não tem raiz, não tem fundamento, não tem vida em si. São nuvens sem águas, levada pelos ventos de uma para outra parte. São os homens ímpios, homem maligno. É levada pelo vento. O povo de Deus é levado pelo Espírito. Aquele que nasce do Espírito é conduzido pelo o Espírito. Esses não, são levados pelos ventos. É o que nós dizemos aí dos ventos de doutrina que levam eles para um lado, para o outro. Crê naquilo, crê em Jesus, crê no misticismo, crê na rosa e... Volto a dizer, para não me entenderem mal, não estou falando daqueles que não têm entendimento, mas são filhos de Deus. Eu estou falando daqueles que nasceram, que têm o caráter, a sua essência pervertida. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Enquanto os filhos de Deus foram arraigados em Cristo Jesus, juntados, unidos, reconciliados. Eles foram desarraigados, estão separados. Irmão, então um parente seu que não é crente,
Ou que é crente, mas está vivendo aí no engano da religiosidade. Eles são esses homens malignos? Ô irmão, procure os frutos. Foi isso que Jesus disse, pelo fruto conhecereis a árvore. Então você vai olhar para pessoas que estão vivendo no engano da religiosidade ou no engano desse mundo, né? Paulo disse, não vos conformeis com este mundo. Não tomeis a forma, não vos moldeis a este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. Então alguém que é de Deus, que é filho de Deus, independente da religião que ele pratica, você percebe pelos frutos que ali há um espírito que provém de Deus. Agora, se alguém está em uma religião, ou está vivendo, né, em conformidade como nós falamos, com o mundo, e está praticando obras perversas, aí você percebe que não é filho de Deus. Então você vai ver muitos dizendo estar na casa de Deus, mesmo vivendo no engano, mas são pessoas de caráter, pessoas verdadeiras, pessoas honestas, pessoas que não desejam mal para o outro, pessoas que praticam sua religiosidade, mas com amor ao próximo. Há uma contradição tão grande que os mesmos religiosos, eles dizem, não, mas se não é de Jesus, se não está na igreja evangélica, é da perdição. A irmã Dulce, para os cristãos, eu estou falando para os cristãos, para mim, a irmã Dulce, minha irmã em Cristo, uma filha de Deus que veio cumprir um propósito e foi para o Pai. Para os meus irmãos católicos, ela é uma santa. Não e sim, porque nós somos santos de Deus. Eu não estou dizendo uma santa com a Aurélia ou um santo de barro para ser adorado, não, o único digno de ser adorado. Hoje veio para todo mundo a mensagem, não? Então não para alguém adorar, se prostrar diante de uma imagem, não. Jesus disse, sede santo como é santo. Pedro falando, sede santo como é santo o vosso Deus. E ele diz que ele nos chamou, nos elegeu para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então os filhos de Deus são santos sim, porque santos quer dizer separados, consagrados para Deus. Não é santo para ser adorado como eles fazem. Então a irmã Dulce volta a dizer, para nós cristãos, uma santa, porque era de Deus, uma santa mulher, uma irmã que veio cumprir um propósito de Deus. Para os nossos irmãos católicos, alguns, ela é digna de ser adorada, que aí já nós pulamos essa página aí, tá bom? Então, amado, não é a religião que define se você é ou se você não é filho de Deus. Porque os tais andavam nas festas, se banqueteando e apacentando a si mesmo. Mas eram isso aí, ó. Árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Vamos continuar. 13. Ondas impetuosas do mar, que escumam as mesmas, aí ó, abominações. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Eles vivem naquelas práticas, porque é do caráter deles. Não muda. Não é a religião que vai mudar, e nem o próprio Deus vai mudar, porque foi Deus que fez assim. Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas, nasceram para isso. Estrelas errantes. Apocalipse 12 diz que o dragão, ele batalha contra Miguel e passa a cauda e derruba a terça parte das estrelas. A religião chama de demônio. A Bíblia diz que são homens, estrelas errantes. Porque o dragão de Apocalipse 12 não era um ser espiritual, era um governo, era um império, que arrebatou a terça parte das estrelas errantes, que decaíram, que caíram, e a religião disse, são os demônios.
Estrelas errantes, para as quais está eternamente, filhos da perdição, reservada a negrura das trevas. 16, mais uma vez, estes são murmuradores, nada está bom, irmão. Se tem de mais, reclama. Se tem de menos, reclama. Se tem para vestir, reclama. Se não tem para vestir, reclama. Nunca está satisfeito. O sentimento é de avareza. Eu quero ter, eu quero ser dono, eu quero ser. E eles querem construir impérios, fazerem tal. Não se conformam. Paulo disse: contentai-vos com o que tem. Estejais conformados, sejam gratos, em tudo dá graças a Deus. Estes, não, de jeito nenhum. São murmuradores, queixosos da sorte. Nada na minha vida dá certo. Queixosos da sorte, andando segundo as suas concupiscências, desejos, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do quê? Irmão, interesse. Admirando as pessoas por causa do interesse. Bate o olho nas pessoas e aquele ali tem alguma coisa para eu tirar. Você é minha autarquia. É que eu te carrego no colo. Admirando por causa do interesse, de olho no que você tem. E muitos desses com Bíblia na mão, nos chamados púlpitos, mandando você sacrificar nos ditos altares. Homens malignos. Não estou generalizando. (19) Estes, tem nome aí? Não, tem característica. Você olha os frutos e você discerne. Quem é espiritual discerne. Eles têm característica. Nós somos acusados de pregarmos contra os pastores, contra as igrejas. Você aí, olha para mim, você que vai me acompanhar na câmera, na gravação. Você pastoreia, você é líder, como vocês dizem na igreja? Meu irmão, se essas características que nós lemos não está em você, por que você vai se incomodar com o que eu estou pregando? Quem tem que se incomodar com o que nós estamos pregando são aqueles que estas características são aplicadas a eles. Não, você, meu irmão, pastor de igreja, você que se esforça, você que paga o seu preço, como você diz, essa mensagem não vai lhe ofender em nada, a carapuça não vai servir para você. Agora, uma vez que alguém pega uma meia, humilhar o povo de Deus, tirar a meia do meu pé, de chulé, e vender por R$153, e filhos de Deus comprando. Homens malignos, perversos, ministros de Satanás, são adversários à verdade de Deus, porque tem consciência que isso aqui é uma água, vai fazer bem para a sua saúde. Mas eu não vou induzir o meu irmão a tomar um copo com água, porque eu orei, e a partir do momento que eu orei, essa água agora tem um poder místico para te curar. Toma, porque é a tua fé. Eu estou induzindo você ao erro. Se você, com a sua fé, com o ministrar de Deus na sua vida, se você pega a sua água e diz: eu creio, eu vou tomar esta água, eu acredito que é o mover de Deus aqui e vai me curar, sei lá o quê, e Deus fizer isso, amém. Deus não está limitado ao que eu penso, mas não pregar como doutrina é o que esses falsos profetas estão fazendo.
fazer doutrina de lenço, fazer doutrina de caneta, fazer doutrina de sabonete, fazer doutrina de óleo comprado no supermercado, dizendo que vai te ungir, quando a palavra de Deus diz que nós estamos ungidos pelo Espírito. Essa palavra não é para você escutar, é para você entender. Você está pregando contra a igreja. Pelo contrário, eu quero libertar o povo de Deus que estão nessas chamadas igrejas. Não para viver para mim, para viver para Cristo. Estes são os que a si mesmos se separam. Assim mesmo se separam. São hipócritas. Porque esse lugar é um lugar consagrado e aqui só o pastor ele pode passar aqui, porque se o ímpio passar aqui, se o membro... Não deixa a criança passar aqui não, viu, irmão? Aqui é um lugar separado. Assim mesmo se separam. Eu fui buscar o poder, eu fiquei 3 dias de jejum no monte, porque eu não posso ficar com vocês. Não, irmão, eu vou sentar? Mas seu amigo está ali, ele chamando para conversar comigo. Não, ele está ali com um ímpio ali do lado dele, tem um homossexual ali. Eu não vou, eu sou separado. Que ignorância, irmão. Não se assentar, não participar é uma coisa, não se envolver é uma coisa, não é se isolar. Paulo disse: se fosse para você fugir dos roubadores, dos adúlteros deste mundo, você tinha que sair do mundo, porque no mundo há isso. Agora é para você fugir, disse Paulo, dos falsos irmãos, que dizendo-se irmão, são ímpios, ladrões, miseráveis, mercenários. É desses que é para você se afastar. É desses que eu me afasto, que usam a Bíblia para mercadejar a fé dos irmãos. É desses que eu não quero conta. Nada pessoal. Nada contra carne e sangue, mas contra aquilo que eles representam, aquilo que eles pregam, a doutrina que eles falam e ensinam. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Eles não têm o Espírito, são sensuais. A expressão aqui, a palavra sensual, não é no sentido natural de você mostrar sensualidade, tá bom, irmão? Sensuais aqui é sem reverência, sem temor. É a mesma palavra aqui, sem temor, sem reverência. Não tem o Espírito. E se não tem o Espírito, não é de Cristo. Olha aí, Romanos 8:9. Porque eles não têm Espírito? Porventura está falando de demônios? Romanos 8:9. Vós, porém, Paulo falando para a igreja, para os filhos de Deus, vós, porém, não estáis na carne, vivendo nas obras da carne, ou no ministério da carne, o ministério da lei, né? O contexto fala sobre isso. Vós, porém, não está na carne aí, não é nessa matéria, porque nós estamos em carne. Vós, porém, não estáis na carne, não está na lei. Porque o contexto ele vai explicar que Jesus nos tirou, ou tirou aquele povo da lei e transferiu para o ministério do Espírito. É um ministério isso aqui, ó. Ministério, que para o sistema é um mistério. Vós, porém, não estáis na carne, ou em Moisés, ou na lei, mas no Espírito, na nova aliança, na graça de Deus em Cristo Jesus. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém, não está dando nome, viu? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não adianta se esforçar para ir buscar. Aí o sistema religioso tradicional diz: você não tem o Espírito, então eu preciso fazer alguma coisa para te dar o Espírito. Aí o crente vai: pastor, e como é que eu vou fazer, já que eu não tenho o Espírito? O Senhor está dizendo que eu não tenho o Espírito. E ele se convence disso, né? Não, observe, ele crê em Jesus, por quê? Porque ele tem o Espírito. Ele confessa Jesus, por quê? Porque ele tem o Espírito. Paulo diz que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito.
Ele teme a Jesus. Por quê? Porque ele tem o Espírito. Mas aí vem o homem e diz assim: você não fala labachura libicanta, então você não tem o Espírito. E se você não tem o Espírito, você precisa buscar o Espírito. Porque se você não buscar o Espírito, você não é de Cristo. Porque quem não tem o Espírito não é dele. E aí ele coloca uma culpa miserável na cabeça do Filho de Deus. Que o Filho de Deus vai e se entrelaça num sistema religioso. E o pastor ensina que ele tem que buscar o Espírito de todo jeito. Ah, na igreja não deu certo, o culto não está tão avivado, eu vou no congresso Fogo para o Brasil, lá deve ter algum labachura e lamafaia, então eu vou receber o Espírito. Não é tom de crítica mesmo para vocês acordarem, irmão. Isso é bobagem religiosa, isso é engano. O Espírito Santo não está em lugar para você buscar. Quem tem porque é de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Quem é filho de Deus, o Espírito de Deus habita em você. Não é porque você não fala uma outra língua. Então eles induzem as pessoas a buscar o Espírito. E vai no monte, não encontra. Vai no congresso, não encontra. Então vem para a vigília. Na vigília o Espírito vai ter que estar. E aí cai no engano como eu caí há muito tempo atrás. E vem, bota a mão na sua cabeça e vai embolando a língua. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Claro que você vai dando glória, glória, glória. A língua vai embolar. E quando embolar, meu irmão, vai sair. Subiu, barabaixou. Aí você, eita, fui batizado com o Espírito. O pastor, tá vendo? Voltou. De volta? Houve uma falha aqui na internet. Então ele disse, olha, mandaram eu falar em língua, porque senão não recebi o diploma. Mas eu não sei. Ele disse, rapaz, tem que falar. E na hora começaram a gritar lá, ele disse, eu quero receber meu diploma, já paguei. Ele vai me ouvir, vou dar risada dele depois. Ok, então vamos fazer, né? Ele, aí o homem chegou, pronto, meu irmão, tá aprovado. Aí ele olhou assim e falou, pastor, isso é o quê? Aí o pastor lá da organização disse, aí é o batismo com o Espírito, você agora está batizado com o Espírito. Ele olhou assim e disse, mas foi eu que inventei isso aqui agora. Eu que quis fazer, eu que quis falar blá 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 blá. Aí quem quer alimentar esse engano fica processando isso, e aí vai aperfeiçoando essa tonalidade, essas falas soltas, e acaba achando que está falando língua de anjo. Língua do céu, e vive nesse engano, irmão. Claro que alguns com uma boa consciência, porque aprenderam errado, até imaginem que estão fazendo certo, como eu fiz muito tempo. Mas não é uma verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Falar em outras línguas é falar em outro idioma sem nunca ter estudado, irmão. Na Bíblia, tá bom? E falar em mistério com Deus é você falar só Deus entender, porque os irmãos não entendem aquela língua que você está falando no ambiente. Então só Deus vai entender. É disso que Paulo tratava. Então quem não tem o Espírito não é de Deus. Mas só quem não tem o Espírito são aqueles dos textos anteriores que nós lemos. Estes. Os homens ímpios, o homem maligno, são eles que não têm o Espírito. São os filhos da perdição, que não têm o Espírito. Olha lá. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o quê? O homem do pecado, o filho da perdição. Esse texto está dentro de um contexto histórico. Eu só peguei ele isolado só para grifar aqui o homem do pecado, o filho da perdição, um dos, né? Mas aqui era um homem específico, mas ele está dentro de um contexto escatológico, que foi lá na vinda do Filho do Homem, sobre as nuvens, a invasão de Jerusalém no ano 70, e o general Tito, Flávios Titos, invadindo lá Jerusalém no ano 70, destruindo o templo, e aquela comitiva toda romana, e havia lá, Paulo já estava falando aqui nessa carta, no ano 52 a 54 antes, ou depois de Cristo, e o acontecimento, esse evento ocorreu no ano 70. Quem era esse homem do pecado? Tudo indica que tenha sido o próprio Tito.
Os romanos, ou o imperador romano, eles tinham essa coisa de se deusar, serem adorados. E o contexto vai dizer que o homem do pecado, o filho da perdição, ele iria entrar no templo, que ainda estava de pé, e se assentar no templo como se fosse Deus, querendo ser adorado. E Deus iria destruir lá com o assopro da sua boca. Por certo, a queda de todo o Império Romano no ano 400 e pouco lá da era cristã. Primeiro século. Mas eu só peguei esse texto para grifar essa questão. Ninguém de maneira alguma vos engane, alguém estava sendo enganado naquela época e Paulo estava abrindo os olhos. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o homem maligno, né? O filho da perdição, um dos. Existia vários, né, filhos da perdição. Mas nesse contexto era o filho da perdição. 2 Timóteo 3,2. Porque haverá. Paulo já estava falando do seu futuro próximo. Porque haverá, assim como houve antes, Paulo disse, haverá também, posteriormente, porque haverá. Haverá o quê? Homens amantes de si? Homens amantes de si mesmo. Não amam o próximo, eles amam a si mesmo. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Avarentos. Olha as características deles. Avarentos, presunçosos, soberbos. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. E quem são os blasfemos? Jesus dizia que o pecado contra o Filho do Homem era perdoado, mas o pecado, a blasfêmia contra o Espírito não era perdoado. Quem era que blasfemava contra o Espírito? Os da perdição. Quem não tinha? O Espírito. Um abençoado entra em contato comigo, desesperado, achando que estava blasfemando contra o Espírito. Ele diz, eu estou com medo de Deus, eu acho que eu blasfemei. Eu digo, quando você diz que achou que blasfemou, você já não blasfemou. Porque quem blasfema contra o Espírito de Deus, são aqueles que não temem a Deus e não têm o Espírito de Deus. Logo você que crê em Deus e tem medo de Deus, não pode blasfemar contra o Espírito de Deus. Mas a religião pega assim, sai jogando, irmão. Olha, cuidado para você não blasfemar contra o Espírito de Deus. Ô pastor, e o que é blasfemar contra o Espírito de Deus? Não sei, é você beber uma cerveja, sei lá, vai que você xingou alguém, você já está blasfemando contra o Espírito de Deus. Ah, e se você não der o dízimo também, você já está blasfemando. Ele sai jogando a torta direita, irmão, para ver se pega. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos. Tem filho de Deus ingrato? Tem. Tem filho de Deus avarento? Tem. Tem filho de Deus desobediente a pai e mãe? Tem, como eu fui, hein? Tem filho de Deus soberbo? Tem, me ajude. Tem? Tem. Tem filho de Deus presunçosos? Tem. Então, e agora? E agora? Só não existe filho de Deus sem o Espírito Santo. Só não existe filho de Deus que blasfêmia contra Deus, contra o Espírito. Então, muitos filhos de Deus podem praticar essas obras. Mas o Filho de Deus, ele não blasfema contra o Espírito. Porque só quem blasfema contra o Espírito é quem não tem o Espírito, logo não é de Deus, é da perdição. 2 Timóteo 3,3. Sem afeto natural, irreconciliáveis. Filhos de Deus são irreconciliáveis? Não, são reconciliáveis. Você briga com alguém, vai lá, se reconcilia. Você feriu alguém, vai lá, peça perdão. Filho de Deus age dessa forma, irmão. Porque você não fica colhendo, né? Os filhos de Deus são sensíveis à voz do Espírito. Filhos de Deus ouvem a voz de Deus. Mas os homens, filho do maligno, né? O homem do pecado, não. Ele tem tudo isso e mais um pouco. Sem afeto natural, irreconciliáveis. Eles são irreconciliáveis. Caluniadores. Olha lá o diabo aí, ó. Palavra do grego diabo. Caluniador. Acusador. Caluniadores. Incontinentes,
cruéis, irmão. Cruéis, perversos, sem amor para com os bons. Se não tem amor para com os bons, imagine para com os maus. Aí você se pergunta, como é que alguém pega uma pessoa tão boa, tão íntegra, tão justa e mata? Mas não mata apenas por matar, faz perversidade, crueldade. Quem são? Quem você acha que decapitou Paulo? Quem você acha que crucificaram Pedro de cabeça para baixo? Quem vocês acham que jogaram o profeta Isaías dentro de um tronco e serraram no meio? Quem vocês acham que decapitaram Tiago? Pegaram André, tiraram a pele, esfolou e amarrou em um cavalo e saiu puxando pelas ruas de Alexandria? Quem? Filhos da perdição. E quem criou? Deus. Para quê? Para neles mostrar quê? A ira, e nos filhos mostrar o quê? O poder de Deus. Ah, mas os filhos de Deus morreram, e daí? Morreram biologicamente, porque vive eternamente com o Pai para todo sempre. Então, se Deus não tivesse criado essas pessoas, como existia o mal, irmão? Ou vocês acham que essas pessoas não ouviram o evangelho na época de Jesus de Nazaré? Ou vocês acham que esses homens aqui nesse contexto que Paulo se referia, não ouviu o povo que seguia Paulo, a Cristo e os demais? Claro que via. Uma prova disso é o ladrão que foi crucificado com Jesus. Ele era ladrão, os dois. Mas ele via, porque ele era filho de Deus. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus, te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Reino tu não vai herdar. Não fez a vontade do Pai, não obedeceu, então o reino, herdar, herança, bênção, desfrutar, galardão, prêmio, não vai ter. Reinar em vida, reino em vida, não vai ter mais. Está condenado, é aí mesmo que tu fica hoje. Então o reino tu não vai entrar. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, reino não, mas te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Salvação eterna. Amém? E o outro? Se tu é filho de Deus, desce-te daí, salva-te a ti mesmo e a nós. Filho da perdição, blasfemando contra o Espírito. Quem fez ele? Deus. Deus é maravilhoso, amado. 2 Timóteo 3,4. Estamos encerrando. São o quê? Olha as características, olha os frutos. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. São mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Mais amigos dos deleites da vida, do mundo, do que amigos de Deus. Eles são assim, eles não são amigos de Deus, são amigos dos deleites deles. 3,5, 2 Timóteo, tendo aparência de piedade. Aparência. Piedade quer dizer devoção, entrega, religiosidade, né? Tendo aparência de piedade, religiosidade. Aí um disse para mim ontem, não pode um pastor não usar terno e gravata. Mas eu larguei, irmão Cunha. Eu larguei daquele jeito. Não aguentou, pediu para sair. Porque eles querem ter aparência de piedade. Não é o caso do meu irmão que me questionou. É questão de entendimento. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Nega a eficácia da piedade. Ou seja, são hipócritas. Jesus disse, são fariseus hipócritas. Usam os seus filactérios, as suas vestes alongadas. Mandam fazer, não fazem. Mandam amar, mas não ama. Manda dar, mas não dão. Não tem o Espírito. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, faça o quê? Afaste-se.
afasta-te deles, cai fora. 1 Timóteo 4,2, pela hipocrisia de quem? De homens, irmãos. Homem maligno, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, nasceram para isso, tendo cauterizado a sua própria consciência, consciência cauterizada, já inchou a consciência, já enrijeceu, já endureceu, não tem sensibilidade, não ouve Deus, seus ouvidos estão tapados, serpentes, mentes cauterizadas, consciência cauterizada, faz o mal e acha que, o que é que tem? O que é que tem? Ah, estuprou mesmo, e daí? Matou mesmo, e daí? O que é que tem? (6:3) 1 Timóteo. Se alguém ensina outra doutrina, presta atenção. Se alguém ensina outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é a segunda piedade. 4. É o que? Soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce inveja, porfias, blasfêmias. Quem foge da sã doutrina, nasce as blasfêmias. Ruins suspeitas. 1 Timóteo 6,5. Ruins suspeitas, perversas, contendas de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade. Eles são privados da verdade, eles não têm acesso à verdade. São privados da verdade, cuidando que a piedade, o evangelho, a dedicação, a religiosidade a Cristo, a devoção, seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Eles cuidam que a piedade, que a sua vida com Deus é causa de quê? Ganho. Deus manda fazer o que dele? Afasta-te. O que é que o povo faz? Vai para cima. Meu pastor não tem um carrão. Aquele ali tem um carrão. Então aquele é abençoado. Eu vou para ele. Cuida que a piedade é causa de ganho. O senhor não tem nenhum avião? Meu bispo tem um avião. Então eu vou para ele. Vai. Nada contra quem tem um avião. Oxalá, quem dera um dia eu ter um avião. Mas não usando o evangelho como causa de banco financeiro, empresa privada. É o que acontece aí, irmão. Aparta-te dos tais. Mas como é que as pessoas vão apartar se as pessoas não conhecem o evangelho? E as pessoas querem aquilo também. Irmão, eu estava sem emprego. O camarada foi para a televisão e disse que estava sem emprego, agora tem 2 empresas. Então eu vou para lá. Eu também quero ser empresário. Enquanto a palavra diz, não é causa de ganho, eles só dão testemunho de ganho. Eu não tinha isso, agora eu tenho isso, tenho aquilo. Eu não tinha isso, agora eu tenho isso. Eu não tinha uma casa, agora eu tenho 3. Dá algum teu irmão que está sem casa? Não, não posso. Irmão, é sério, né? É por isso que eles dizem, essa graça de vocês é uma desgraça. Claro que é uma desgraça para eles. Para eles não funciona. O motor não funciona. Romanos 16:17. Rogo-vos, irmãos, que noteis, é para notar, presta atenção, observem eles, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes. Promoveu dissensão e escândalo contra essa palavra? Note eles. Desviai-vos deles. Interessante que no contexto, Paulo diz, em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Mas está falando deles, dos homens. Os religiosos pensam que é um ser espiritual. 2 Timóteo 3,13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para enganando e sendo enganados. Mas os homens maus e enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Observe o processo. Então, meus amados, anotem, prestem atenção e desviai-vos deles, porque
Ninguém pode endireitar quem Deus fez torto, e eles estão aí. Cabe cada um de nós, como filhos de Deus que teve os olhos iluminados, observar, compreender, discernir, não brigar, que a nossa luta não é contra carne e sangue. E como é que você faz para vencê-los? Se desviando deles, se afastando deles. Amém? Graça e paz, abençoados. E até a próxima.